Ele está desesperado. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que está disposto a conversar com Donald Trump, mas disse que só fará isso se lhe entregarem o passaporte. Vale lembrar que o documento está retido por determinação judicial no âmbito de investigações. A gente tá sentindo o cheiro de fuga. E vocês? Eu vou perguntar aqui pra Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. Bolsonaro pensando em fugir? Quem imaginaria uma coisa dessas? Jamais, né, Sophie? Ele não fugiria, até porque ele já disse para amigos, né, que deram informação para Mônica Bergamo, os amigos não tão confiáveis assim, que saem dando as informações, né, de conversas privadas, que ele não iria sem a Michelle, ele não suportaria ficar longe da Michelle e Bolsonaro. Então, lógico que o Bolsonaro não vai fugir. Isso é uma invenção, sabe, da nossa cabeça. Os ministros do STF acham isso, sabe, por pura especulação. Isso não existe. Dito isso, Sofia, eu não vou nem delongar muito, porque eu peguei dois momentos interessantíssimos de entrevistas do Bolsonaro ontem. Uma, que é a entrevista da CNN, que ele fala claramente que ele é aquela pessoa que pode negociar se der o passaporte, mas tem também uma outra entrevista para o Poder 360. A gente vai assistir um trechinho das duas. Vou te pedir para começar com a da CNN, por favor, Sofia. Ouçam o Bolsonaro, olha o que ele diz. Por favor, prestem atenção, porque está tudo dado aí, tá realmente entregue a estratégia do Bolsonaro. A gente tem uma dificuldade de articulação do presidente Lula, não seria o senhor essa ponte para pedir ali ao presidente Trump que volte atrás, que recue, ou o Eduardo Bolsonaro? O senhor pretende conversar com o presidente Donald Trump diante de vários setores aqui reclamando desse tarifaço? Eu vou acrescentar. Olha, me dê o passaporte. Presidente, peço perdão. Me restitua o passaporte que eu converso. Perdão. Agora, quem é o presidente é o Lula, não sou eu. Presidente, ele é que tem que buscar alternativa. Acrescentando a fala da Juliana, presidente, eu me referi aqui à pergunta. Eu vou concordar com o Bolsonaro. Sim, quem tem que resolver isso é o Lula. Bolsonaro não tem nada que se meter em porra nenhuma. Desculpa. Exato. O agro é um segmento que apoia o senhor, né? Desde lá atrás, durante o governo. O senhor não pode criar um mal-estar com esse setor? Essa pergunta que foi direcionada com esse sentido, em relação ao grupo que apoia o senhor hoje, que pode ser prejudicado de acordo com o anunciado pelo presidente dos Estados Unidos. Leandro, começo de 22, o agro ia colapsar, falta de fertilizantes. Eu peguei um avião e conversei com o Trump por 3 horas. Em menos de um mês chegaram quase 30 navios aqui com fertilizante no Brasil. E eu negociei parte do óleo diesel para cá com o presidente Trump, o presidente Putin, sem problema nenhum. Só que esse cara que está no governo agora, esse desocupado que está no governo agora, ele não quer conversar. Ele se aliou com ditaduras, se aliou com o que há de pior no mundo. E a consequência não sou eu não pedi taxação nenhuma. A decisão foi do Trump. Nós sabemos que ele age, né? Muitas vezes de forma instintiva até. Eu sou eternamente grato ao Trump. Eu gosto dele, da maneira dele negociar, de conversar. Eu não pedi taxação nenhuma. Todo mundo vai sofrer, não é só o empresariado, não. Olha, Sofia, a gente tem muitas questões, né? Você tá mutada agora, Sofia. Continuamos com o vídeo? Assim, mais uns O trechinhos. pessoal embaixo, aqui na ponta da linha, o mais pobre, vai sofrer também, porque vem inflação aí, vem queda do PIB, vem fuga de investimento. Agora, está passando o tempo e o governo atual continua fustigando, em vez de buscar uma conversação. Comigo nem teria ocorrido isso. Eu, presidente, não teríamos esse problema, como eu dei o exemplo do aço lá atrás. E aí uma pergunta. Quando o Bolsonaro se importou com o povo mais pobre? Só uma pergunta. Nunca. O Bolsonaro nunca se importou com ninguém, né? Morre 700 mil pessoas e ele diz, e daí, não sou coveiro? Sabe? A gente passou por um momento em que os deputados exigiam que durante a pandemia fosse pago um valor ali minimamente digno para a população,
o Bolsonaro queria pagar R$ 200 de auxílio emergencial. Para quem não lembra, o valor era R$ 200 da proposta do governo. Após muita pressão, esse valor foi para R$ 600 e 1.200 depois, e ainda foi feito um reajuste, um aumento sem estudos. Então, depois ainda deixou um rombo aí para o governo do PT agora. Então, assim, Bolsonaro é um total despreparo, mas ele pede o passaporte dele. E ele não pede só nesse momento. Vamos assistir o trecho do Poder 360, por favor, Sofia? Porque, gente, entrevista do Poder 360, entrevista de mais de 1 hora, uma entrevista vexatória, para quem não podia falar pelo mês inteiro, tá, falou mais de 1 hora ali sentado, né? Não via rosto, não via desconforto, enfim, né? Vamos lá, Sofia. Ele não podia falar. Avaliado, fiz um bom governo tendo em vista a pandemia e a guerra, e eu vou dizer para você, não errei nada sobre a pandemia, nada. É só pegar o relatório com 500 páginas do Congresso americano, você vai ver o que é a pandemia. E você começa a ver no Brasil já indenizações para pessoas que tiveram problemas com a vacina. Olha a cara das jornalistas. Com relação ao Trump, presidente, eles querem taxar os produtos brasileiros em 50%. O Donald Trump disse que uma das razões disso era justamente a questão de existir uma caça às bruxas no julgamento do senhor aqui no Brasil. O senhor considera apropriado que eles peçam ao Brasil para atuar junto ao Supremo Tribunal Federal, como se o Brasil pudesse, digamos, interferir na Suprema Corte norte-americana? Essa decisão é do Trump. Não tem participação minha. Não existe nenhum lobby meu. Qualquer um está vendo o que acontece comigo. Eu tive problemas com o Trump em 2019. Ele queria taxar o nosso aço. Eu fui lá e conversei com ele. Não taxou o nosso aço. É o que o Milei fez agora. Conversou com o Trump, 80% dos produtos argentinos, não, tarifa zero. O restante, em torno de 10%. Se esse governo tivesse interlocução com o governo americano, iria falar com ele. O Xi Jinping conversou com ele. Todos os países que foram taxados até 100% e tinham um prazo para entrar em vigor, conversaram com o governo americano e resolveram. O que o Trump procura é uma paridade das taxações. Nós taxamos o que vem de lá para cá, em média, 60%. Sofia, você está mutada. Estados Unidos é um dos poucos países o Brasil é um dos poucos países com o qual os Estados Unidos tem superávit. Não tem nada a ver com questão comercial isso. Não tem nada a ver com questão comercial isso. Isso tem a ver com BRICS e tem a ver com Big Tech. Também não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Trump tá cagando e andando pro Bolsonaro. Ele mesmo falou que não é meu amigo, encontrei ele uma vez, alguma coisa assim. E, porra, falar que não errou nada com a pandemia. Você é responsável por centenas e milhares de mortes, Bolsonaro. Enfim, vamos continuar. Não, Sofia, se você quiser, a gente já vai para o outro trecho do corte daqui a pouquinho. Mas o que você fala, adorei isso, quando o Trump fala que não é amigo de Bolsonaro. É isso, porque o Trump precisa de uma justificativa para justificar esses tarifaços, né? Que pode entrar em vigor no Brasil de 50%. Na entrevista inteira, o Bolsonaro mente. Isso é óbvio, Bolsonaro mente em todos os momentos. Eu não sei como a pessoa, acho que no caso de Bolsonaro, ele fala tantas vezes as inverdades que acaba se tornando uma realidade para ele. Gente, é grotesco quando ele chega e diz que as pessoas estão recebendo indenização para vacina porque as pessoas, né, porque as vacinas não estavam corretas. Eu tomei, e eu lembro disso, inclusive, Sofia, porque na pandemia eu estava grávida de 6, 7 meses e eu tomei vacina grávida. Eu lembro que na época só estava liberada a Pfizer para quem era gestante, o Brasil só considerou seguro da Pfizer, e eu tomei 2 doses, a minha filha tomou na minha barriga da Pfizer, e eu ouvia das pessoas, mas não pode tomar, porque ninguém sabe de onde veio essa vacina, etc e tal, você não tem medo que isso possa causar problemas para o seu bebê, e eu lembro até do obstetra, falando o quanto era absurdo esse pensamento que foi introjetado e divulgado por pessoas como Bolsonaro, que é o presidente da nação, então lógico que as pessoas acreditavam nele. Isso é desumano, isso é desinformação, isso é violento, e ele não poderia nunca fazer isso. Trazendo essa questão específica, a gente precisa lembrar que o Bolsonaro, quando ele vai nos Estados Unidos, por exemplo, negociar a questão dos fertilizantes, foi real, porque com a guerra Rússia-Ucrânia, o Brasil precisou mesmo, né, reforçar a questão dos fertilizantes e sofrer desabastecimento, mas vale lembrar, por exemplo, que
a gente tem soluções nas universidades brasileiras. Eu conheci aqui na Universidade Federal da Bahia um projeto de compostagem chamado Compostagem Francisco, que é um projeto que transforma a composição ali de material orgânico, né, de restos de alimentos, em um adubo, um fertilizante extremamente poderoso, e isso é feito em poucos dias pelo processo químico. É possível, inclusive, investir em universidades, é possível investir no Brasil para a gente parar, não precisar exportar, pelo menos boa parte do que a gente traz de outros países. Não é o interesse de Bolsonaro investir em ciência, investir em universidade, investir em projetos que já dão certo. A ideia de Bolsonaro é fazer viagenzinhas que não fazem sequer sentido, que poderiam ser uma ligação e depois arrotar besteira na internet. Inclusive, passar vergonha com isso aí, Sofia. Vamos mostrar o outro trecho que o Bolsonaro falou para o Poder 360? Sim, gente, é um momento que ele fala que é apaixonado por Trump. Na questão do tarifaço, né? Essa Não, preocupação. o tarifaço aqui foi não, o que passa na cabeça do Trump eu não sei. Ele é imprevisível. Eu gosto dele. Sim. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos. Eu nunca neguei isso desde meu tempo de garoto. O Trump sempre soube disso. Ele me tratava como um irmão. Você me tratou como irmão. E ele botou naquela carta, no primeiro parágrafo da primeira linha, o meu nome. Está sendo caça-bruxa ou não? Agora, eu não posso fazer pergunta para vocês, né? Você tem que perguntar para mim. Então, eu perguntaria para você. Você acha que eu quebrei alguma coisa aqui em Brasília? A pergunta é que você poderia até responder, mas não vou te questionar, não. Não tem cabimento o que estão fazendo. O senhor fala que é apaixonado pelos Estados Unidos, mas na sua época de deputado federal e também quando presidente, também questionou muito algumas atitudes dos Estados Unidos, inclusive com relação à Amazônia na época do presidente Joe Biden. Sim, já questionei algumas coisas, de acordo com o presidente, questionei. A Amazônia é uma história à parte. O mundo está de olho na Amazônia. O mundo está de olho em terras raras. A gente lembra dele querendo vender a Amazônia. O Lula, no passado, assinou, entre memorandos e acordos, 37 com a China. Entregou tudo nosso para a China. Falta é aprovar no Congresso. Aí, quando começou o problema, Eduardo Bolsonaro, que ele seria o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Até que nós escolhemos na frente de comissões outras mais importantes. Daí tem o problema do passaporte dele, que ele resolveu ficar nos Estados Unidos. Se viesse para cá, seria castrado e ia ficar sem o passaporte. Botamos lá o Felipe Barros. Está fazendo um excelente trabalho. Acordo não tem emenda, ou sim ou não. E o que eu tenho conversado com os deputados do PL que estão na comissão é que não dá para aprovar esses acordos. Então a China é um país que não me quer disputando uma eleição também. Não neguei nada para a China. Meu problema com a China não foi venda de nada. Eles compraram nosso carne, compraram soja, compraram tudo da gente, sem problema nenhum. Agora, o que eles queriam? Comprar terras. O Senado, lamentavelmente, aprovou um projeto de venda de terra para É isso, Sophie. Eu adorei o chat perguntando: Bolsonaro sabe o que significa castrado? A gente acha que não, mas seria interessante o Eduardo Bolsonaro castrado, né? Enfim. É isso, Sofia. Infelizmente, a gente tem essa figura aí, que é uma figura de ex-presidente. Eu falo uma coisa, tem um grande incômodo com alguns jornalistas da mídia hegemônica, né? CNN, o Igor Gadelha, quando vão entrevistar o Bolsonaro, chamam ainda de presidente. Ah, mas é porque é um costume no meio político chamar pelo último cargo. Eu não conseguiria, tá, gente? Eu tenho esse Também não. incômodo. Então é isso. É ex-presidente e acabou, entendeu? E dito isso, a gente precisa lembrar justamente essa última fala do Bolsonaro. Ele não está nem aí para o povo brasileiro. E eu acho que o Trump, eu estou adorando que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Esse tarifaço do Trump virou um tiro no pé para o Bolsonaro. Eu estou adorando isso. Eu a tudo isso só tenho uma coisa a adicionar. Já é tarde demais para castrar o Eduardo, ele já começou a se reproduzir. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.